Prontinho. Muito bem. Então, na aula passada, a gente começou a tratar desse tema, mas como já era finalzinho de aula, eu vou voltar dos tipos de amostras que a gente classifica dentro da química ambiental para ficar uma coisa mais completa dentro de uma mesma aula, né? Bom, a amostra é uma porção representativa do todo que a gente leva para uma situação de análise, e a amostra ambiental, ela vai ser retirada de água, solo, sedimentos, vegetação e também de alimentos. Quando a gente tem, sobretudo, alimentos que são comercializados e consumidos in natura, a gente entende a amostragem desses alimentos como amostra ambiental também. Aqui eu coloquei, né, algumas situações de amostragem ambiental. Então, aqui a gente tem uma situação de amostragem de água. Lembrando que a gente trabalhou com um pouco mais de detalhes das questões relacionadas à amostragem de água na Química Ambiental 1. E a gente vai tem uma coleta que, né, em geral, vai ser feito dentro... Tem formatos diferentes de coleta, conforme o tipo de classe ou de curso d'água com o qual a gente esteja focado em fazer a análise. E esse material coletado, parte desse material, uma certa porção, alguns parâmetros vão ser medidos ali no local, mas a maioria deles vai ser medido em laboratório, então eles têm que ser transportados. Para isso, eles são acondicionados em frascos, aqui a gente está vendo um acondicionamento. Esse frasco aqui está transparente, então com certeza o parâmetro que vai ser analisado aqui não se degrada a partir da ação da luz. Quando a gente tem esse efeito, o frasco ele tem que ser âmbar, né? Tem que ser aquele frasco mais escuro. Mas lembrando que no transporte, todas essas amostras vão ser acondicionadas. Esses frascos vão ser acondicionados em caixas térmicas para então serem transportados. Aqui a gente tem uma situação de amostragem de solo. Ó. Aqui, ó, pegou uma gleba, né? Pegou-se uma certa quantidade, lembra que é a 20 centímetros. Né? A gente coleta em vários pontos. E aqui a pessoa está, então, colocando já num recipiente a amostra coletada. Esse instrumentozinho aqui é uma bomba coletora de ar. Tá vendo que tem aqui uma saidinha, na verdade é uma entrada, né? Então, essa bomba, ela tem todo um sistema que vai succionar o ar. A gente consegue estabelecer quanto de ar vai ser succionado em função do tempo. E o ar é um tipo de amostra que a gente já entende como homogênea. A gente não precisa passar pelo processo de homogeneização no caso de amostra de ar. O que acontece para garantir a representatividade da amostra, quando essas bombas de sucção, ou até amostradores que são um pouco maiores e que são fixos em pontos de coleta, é que também se programa para que a sucção aconteça em determinados intervalos de tempo, ou quando se quer determinar um parâmetro específico numa região intensa de poluição. Uma coisa que se faz é estar se programando o horário, ou alguns horários em que essa coleta vai ser realizada, em que essa sucção vai ser realizada, para a gente conseguir ter essa representatividade, né? Essa bomba aqui da imagem está operando com uma sucção de 10 litros por minuto. Bom, vamos ver as classificações das amostras. A classificação bem geral, né? A amostra de referência é aquela que vai ficar reservada para repetir a análise, caso seja necessário. Essa foi a amostra que eu cheguei a falar na aula passada, né? Quando eu falei lá no início que alimento, vegetação, também vão estar incluídos dentro do que se entende por amostra ambiental. Então, vai ser extremamente importante, sobretudo quando for alimentos, a questão do prazo de validade. Não adianta eu ter uma amostra armazenada para um produto que já venceu. A minha amostra, o acondicionamento dela, provavelmente vai seguir certos parâmetros que vão levar a uma conservação. O que não me garante que o produto que já saiu seguiu esses mesmos parâmetros. A gente não tem essa garantia, né? Mas essa é a amostra de referência. Os próximos dois tipos de classificação, que é a indicativa e a representativa, a definição desses tipos de amostra vai estar sendo apresentada para a gente numa resolução do Ministério da Saúde e muitos aspectos da análise ambiental, a gente vai ter resolução para seguir
tanto na coleta, quanto na armazenagem, preparo e até na própria forma de fazer a análise, vai ser estabelecido pelo Ministério da Saúde, né? E a gente fica talvez com aquela ideia de que, nossa, se é ambiental, teria que ser regulamentado pelo Ministério do Meio Ambiente. Mas lembrando, quando a gente pensa em água, ar, solo, vegetação, alimento, todos esses materiais, por termos um contato tão íntimo com eles, vão estar extremamente ligados à questão da saúde da população. Por isso que é o Ministério da Saúde que regulamenta essa parte, tá bom? Bom, a amostra indicativa é aquela na qual a gente vai ter uma quantidade de material como amostra que vai estar abaixo do que seria a chamada amostra representativa. Nesses casos, às vezes acontece, a gente não tem uma quantidade que dentro dos parâmetros estatísticos poderia ser entendido como amostra representativa. É extremamente importante no laudo dessas análises ser apresentada essa informação de que a amostra ela é indicativa, para que se tenha uma fidelidade maior e uma confiança maior nesse resultado, né? Não quer dizer que aquela minha amostra representa o todo, é a que eu tinha para realizar meu procedimento de análise. Bom, a amostra representativa já é aquela em que eu vou coletar numa quantidade que está associada a um cálculo estatístico. Então, ela é uma porção do todo, mas ela representa todo o meu universo amostral. Ela representa o meu inteiro de foco de análise. Mas e aí, quanto que é esse inteiro? Que quantidade de amostra que eu preciso para fazer a análise de água se for de um rio, para fazer a análise de água se for do mar, para fazer a análise do solo de um sítio ou de uma fazenda? Como é que a gente calcula essa quantidade, né? Só está dito no slide anterior que tem que ser uma quantidade representativa e que, para isso, essa quantidade vai estar associada a um cálculo estatístico. Mas que cálculo é esse? Bom, é esse aí que é dado pela equação do cálculo amostral. Gente, essa equação que eu estou apresentando para vocês aqui é a equação simplificada, quando a gente tem um todo, um inteiro de análise que é considerado significativo, tem uma quantidade grande do total. Não precisa decorar essa fórmula. A gente, na verdade, aqui dentro do Ambiental 2, a gente não vai fazer cálculos direto com ela, mas como para estar continuando com o conteúdo, eu sempre vou estar apresentando para vocês, para fazer a amostra do parâmetro tal, a gente usa 200 ml de água. Se for tal parâmetro, eu vou usar 2 litros. Então, para a gente ter uma ideia de onde que esses valores saem, eles não surgiram, não são aleatórios, tem a ver com a técnica que vai ser utilizada, com o tipo de analito que eu quero detectar. Mas da onde que sai isso? Da onde que saem esses valores numéricos? Eles não são mágicos, né? Bom, então essa chamada equação do cálculo amostral, onde a gente tem o tamanho da amostra, esse N, a resposta dessa equação, é que me informa a quantidade de amostra que eu vou estar utilizando. E vai estar, então, ligada aqui um parâmetro Z, que é o chamado grau de confiança. Esse aqui é o seguinte, que grau de confiança, o quanto que aquela minha amostra, isso é um valor em percentual, é confiável. Então, a gente tem, aí eu preciso de fazer essa análise e ter uma confiança de 90%, de 95%, de 99%. Eu citei esses valores porque são os 3 valores que comumente a gente trabalha e que já vão estar, então, listados em tabela, tá, gente, desse Z, conforme seja o grau de confiança que eu necessito para aquela amostra, esse Z vai ter um valor numérico. Por exemplo, quando eu preciso trabalhar com um nível grau de confiança de 90%, eu uso como valor de Z 1,645. Óbvio que então a gente não vai ficar decorando esse valor de Z, até porque é um número com casas decimais, né, com 2 ou 3 casas decimais, para cada percentual de confiança que a gente precisa ter naquela amostra. Isso é listado, é tabelado, tá? E essa listagem, esse valor que está associado ao meu grau de confiança, ele vem de uma teoria da estatística chamada de distribuição de Gauss. Vai me dar uma curva chamada de curva gaussiana, mas são conceitos que vão além do técnico,
Então, por isso que quando a gente usa aqui no técnico, a gente já usa a tabela, né? Nós, basicamente, já vamos usar esse valor de N aqui, mas é importante saber de onde que isso sai, né? Bom, o P, que também aparece aqui na equação, é a chamada proporção esperada. Para aquele parâmetro, naquela amostra, o que a gente tem de informação e que proporção que eu estou esperando encontrar. Além do P, a gente tem aqui o E, também, que já vamos entrar aqui como divisor, né, e ao quadrado, que margem de erro que a minha análise pode apresentar. Então, todos esses fatores vão ser considerados quando a gente tem que achar o tamanho dessa amostra, ou seja, a quantidade de amostra. Gente, vocês vão perceber que esse N, esse valor final que a gente obtém, que, portanto, é o quanto que a gente utiliza para fazer determinada análise, ele vai aumentar de valor conforme a gente precisa determinar um parâmetro que está menos concentrado. Essa relação ela fica bem clara, né? Então, alguns tamanhos de amostra aí, só para a gente ter uma ideia, calculados a partir dessa equação. Água, se for para determinar hidrocarbonetos, apenas 5 ml é suficiente, até porque a gente usa uma técnica que é extremamente potente, né? A gente vai usar aí uma cromatografia, uma técnica para orgânicos. Se for para metais, a gente precisa de 100 ml e 1 litro se for para pesticida. Porque lembra que o pesticida provavelmente ele foi carreado, a partir daí que ele foi para a água. Então, espera-se que ele esteja numa proporção que já não seja significativa. Quanto menorzinha a proporção do analito, a gente vai ter que utilizar uma quantidade maior. Isso porque a gente trata a amostra antes de fazer a análise, né? Para frente eu vou falar de preparação de amostra, que seriam esses tratamentos. Água do mar, lembra que a gente estudou, né, como que faz a coleta, tem que ser em dias de grande movimentação. O técnico que faz a coleta, ele precisa ir até um ponto em que a profundidade esteja aproximadamente 1 metro, né, 1 metro e pouquinho, e a quantidade que é coletada é de 2 a 4 litros. Aí vai ser suficiente para analisar os parâmetros que são exigidos para a água do mar. Essa regra geral, na verdade, a gente não usa ela só para ambiental, não. A gente usa para qualquer tipo de análise. Coletar 3 a 4 vezes a quantidade necessária para a análise. Por que a gente faz essa coleta em quantidade maior? Primeiro porque eu vou precisar fazer uma reserva, que é aquela minha amostra de referência, ela sempre vai ter que existir, para que possa ser repetida a análise caso seja necessário. E segundo, porque mesmo que a gente já esteja ali trabalhando com as 3 alíquotas, se os resultados dessas 3 alíquotas, essas 3 medidas de uma mesma amostra, me derem um erro muito grande, um ficar muito diferente do outro, só isso já é uma necessidade de eu replicar, de eu reproduzir a análise. Então, a gente sempre coleta a mais. Aquelas quantidades, aquele parâmetro N da equação geral, ele já leva em consideração que a gente vai repetir. Então, eu calculo N, descubro quanto de amostra eu tenho que coletar, ainda assim eu coleto 3 a 4 vezes a mais. Tá bom? Bom, solos, a gente trabalha com 200 gramas para as análises físico-químicas, que são as usuais, as comumente realizadas. Para contaminantes, olha como que varia. 5 gramas até 1 quilo de solo precisarão ser coletados. Vai depender, novamente, a gente cai naquela situação do tipo de contaminante que a gente vai estar precisando avaliar. E o ar, eu nem coloquei os valores aqui, porque eles são muito diferentes, dependendo da espécie química que eu necessito avaliar e até dependendo de que tipo de amostra é essa. É uma amostra de ar de grande cidade, é uma saída de chaminé de algum tipo específico de indústria. Então, esses valores eles vão ser bem específicos, conforme o analito que a gente estiver desejando fazer a análise, ok? Bom, começar a falar um pouquinho de preservação de amostra, mas nossa aula vai encerrar um pouco mais de 3 minutos.
Aí eu recomeço, tá? Lembrando, gente, como eu estou fazendo a gravação, vai ter um tempinho para o Zoom fazer a conversão da gravação para um formato que seja possível compartilhar com vocês. E durante esse tempinho, o Zoom não me deixa abrir outra reunião, mas é pequenininho, costuma ser 1, 2 minutos, fica dentro desse espaço de tempo aí, tá bom? Mas tão logo ele termina essa conversão, eu recomeço a aula e já aviso para vocês no grupo, eu vou recomeçar no mesmo link, tá ok? Bom, a gente tem que preservar a amostra no transporte. A amostra de referência, ela precisa ficar armazenada por todo o período de validade daquele material que eu já liberei, que já saiu para consumo. E aí a gente tem alguns critérios, né? Aqui eu estou falando no geral. Depois a gente vai ver uma tabela que vai mostrar especificamente, dependendo do parâmetro, o que, que eu faço para preservar essa amostra. O geral, a gente entende que uma refrigeração de 2 a 6 graus, sempre em frasco escuro, eu garanto que eu estou preservando os materiais que são fotossensíveis, ou seja, que reagem na presença de luz também. E essa preservação acontece para que a gente impeça que aconteça degradação pelos micro-organismos que existem naturalmente ali na minha amostra ambiental. Tem reações químicas que podem ocorrer entre os próprios componentes que estão na amostra. Componentes que sejam voláteis vão escapar, sobretudo se eu não tivesse controle de temperatura. Tem processos de absorção, de adsorção, que podem estar acontecendo, né? A questão do frasco âmbar que eu falei está associada a essa questão da fotorreação, reações que são aceleradas ou estimuladas pela presença de luz e pode ter difusão de componentes também, se eu não armazenar essa amostra num frasco que seja o material correto para tal, tá bom? Muito bem, pessoal. A gente está com menos de 1 minuto. Eu vou encerrar a reunião e começar outra, enquanto, lembrando que a gente vai ter aí um espacinho de 2 minutinhos para a conversão do Zoom, tá bom?